agradeço muito pela oportunidade de diálogo também. Ouvir o Pedro foi muito bom. Né? Primeira vez que a gente se vê, Pedro, espero que não seja, né, a última. E eu quero dizer também que estou muito feliz, na medida do possível, né? Mas por participar, de alguma maneira, dessa mesa, desse evento que se realiza, como o Pedro já disse, nesse momento, né, 60 anos do golpe. Né? E preciso dizer que é também o ano em que eu completo 60 anos. Então, isso mexe muito comigo, né, porque eu sinto um frio na barriga e me sinto um pouco filha do golpe também. Então, tem muitos fantasmas, muitos monstros que rondam aí minha infância, né, de todos nós, na verdade, mas e agora com essas ameaças de golpe que estão nos rondando, né, isso torna o meu aniversário de 60 anos um pouco sinistro, um pouco difícil. Então, eu queria também começar acrescentando a apresentação do Zé, dizendo que eu sou uma mulher nascida em 64, né, na zona norte do Rio de Janeiro, né, nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro, e muito afetada nos últimos anos pela pandemia. Né? Isso é muito importante também, assim, do ponto de vista emocional, psíquico, físico, corporal. Né? Eu me sinto muito afetada, porque a pandemia colocou em crise, né, minha atividade profissional, meus modos de me relacionar, me posicionar, escrever, enfim. Me forçou a rever minhas práticas, meus métodos acadêmicos, e reorganizar também meu repertório conceitual, né, minhas leituras, refletir sobre a minha própria formação / deformação em arquitetura e história. Então, eu digo isso para deixar bem claro o quanto eu compartilho com vocês que estão organizando a exposição, né, esse ânimo, né, vital para fazer essa revisão historiográfica, né, que vocês estão fazendo, o trabalho do Vitor, aí, que a gente está na banca amanhã, é uma expressão também disso, né, mas acho que todos esses trabalhos, na verdade, eles se somam, né, e mostram a importância, assim, da gente fazer essa revisão nesse momento, em fase da radicalidade também da crise que a gente está vivendo, né, e da própria crise de sentido da arquitetura. Né, uma disciplina que, para mim, tem sido muito refratária, né, ao contrário da antropologia, por exemplo, que se deixou muito afetar e se interpelar nos últimos anos. A arquitetura segue, em boa parte, em grande parte, acho que majoritariamente, imune à crise atual, né, espantosamente agarrada ao antropocentrismo, à glorificação da cidade, e a uma crença quase que infantil no poder de transformar, mudar o mundo através do projeto. Né? Então, por isso, e um projeto de caráter, muitas vezes, autoral. Então, por isso, eu queria começar com essa frase do Bruno Latour, que, para mim, se tornou uma espécie de mantra nos últimos anos, né? Não podemos mais nos contar as mesmas histórias. Né? Essa inquietação, na verdade, tem movido muito a minha prática didática, as minhas pesquisas, né? E a minha pesquisa sobre a relação entre a arquitetura e o chão, que começou em 2018 e ganhou muita intensidade aí, justamente no período da pandemia, quando eu, de alguma maneira, acho que eu ganhei consciência, uma consciência mais profunda do chão como uma das condições de habitabilidade no planeta, né, e como arquivo do mundo. Né? Então, eu reorientei também minha pesquisa segundo uma perspectiva mais cosmopolítica. Né? E eu preciso dizer que eu tenho aprendido muito com o chão, né? E um dos principais aprendizados foi justamente aceitar o terremoto, né, como uma perda de referências estáveis, do ponto de vista também do enfrentamento da finitude da espécie humana, do esgotamento da cidade, do colapso do projeto modernizador. E eu vou passar muito rapidamente, porque um dos produtos centrais dessa pesquisa é o Atlas do Chão, que o Zé Lira mencionou, que eu tenho desenvolvido com o Davi Sperling, com o apoio da FAPESP e do CNPq,
O Atlas conta com um grupo extraordinário de colaboradores, interlocutores, alguns presentes aqui, e um deles é a artista Maria Tereza Alves, cujo trabalho ecopoético-político tem sido uma referência muito grande, porque justamente compreende escavações, né, do chão de várias cidades. Começou em Berlim, depois em Nova York, Guangzhou, na China, para revirar uma ordem colonial que segue sustentando a produção de espaços modernos, espaços urbanos contemporâneos, em múltiplas formas de violência em várias partes do planeta, né? Então, quando eu fui convidada para essa mesa, eu me debrucei então sobre o Atlas e coloquei a palavra militar, né, no search. E aí me deparei com 48 pontos, que eu nem sabia que a gente tinha 48 pontos, né, associados a essa palavra. E dentro desses 48 pontos tem projetos de infraestrutura, como o projeto Jari, né, a Ponte Niterói, assim chamada Ponte Niterói, né, Pedro, porque o nome oficial não é esse, eu não vou dizer, você já citou o nome dessa pessoa, e eu não vou citar de novo, me recuso, mas é o nome de um ditador, né, essa ponte. Também a Rodovia dos Bandeirantes, a Transamazônica, o Minhocão, Angra, que ele também mostrou, alguns projetos arquitetônicos, como o Restaurante do Calabouço, que também pode entrar nesses apagamentos, o Mastro da Bandeira em Brasília, do Sérgio Bernardes, e alguns mais urbanísticos, como a cidade de Medicilândia, uma cidade que ganhou esse nome, né, uma cidade no Pará, que hoje é um grande centro de produção de cacau, que ganhou esse nome como uma homenagem ainda em vida ao Médici, né? Então, imagino que vários desses pontos vão estar, de alguma maneira, na exposição, já estão, ou estarão, direto ou indiretamente, mas eu queria me concentrar num deles, né, que já foi trazido pelo Pedro, que é a Transamazônica, que eu acho que essa imagem expressa muito bem, né, é uma das inaugurações, né, a Transamazônica teve várias, essa de 74, e essa foto mostra alguns autores centrais aí no período militar, descerrando a placa comemorativa cravada sobre uma castanheira, né? Dois deles são facilmente identificáveis, eu acho, né? Os que estão dos dois lados da placa, que são o general Médici e o então ministro do interior dele, ministro de Transportes, que é Mário Andreasa, né? Que foi responsável, entre outras coisas, pela chamada Ponte de Niterói, e um terceiro que está boquiaberto, olhando para cima, né? Que eu não sei se vocês conhecem, mas é o general Figueiredo, né? E olhando boquiaberto para a dimensão das árvores que eles mesmos estão destruindo, né? E eu queria que vocês mantivessem essa imagem em mente um pouco, enquanto eu vou mostrar outras coisas, né? Hoje, claro que não nos admira que todos esses personagens sejam homens e brancos, né? Hoje não nos admira, e eu acho também que não é preciso lembrar o papel que eles tiveram, né, no genocídio de pelo menos 8.000 indígenas, para a abertura de um conjunto de estradas amazônicas, né, no âmbito do Plano de Integração Nacional. Então, eu queria que essa imagem ficasse um pouco na mente de vocês, né, enquanto a gente olha para essas e essa. Esse é um desenho do Davi Copenauer, que abre o capítulo chamado Na Cidade, do livro Queda do Céu, né? E o que me chama muita atenção nessa imagem, nesse desenho, é a maneira como ele representa a cidade, né? É um arranha-céu, é um edifício alto, com uma esquadria, uma fachada padronizada, assim, com um padrão, né? E com esses pilares pintados de preto, como que indicando o peso de uma massa, né, edificada, uma massa construída sobre a terra. E, no entanto, esses pilares flutuam, né, como se esse edifício flutuasse, né? E é isso que me interessa um pouco aqui, que eu
pensei em trazer para a gente discutir esse trinômio urbanizar, colonizar e desterrar, né? Esse trinômio que ganha impulso no período ditatorial e que tem sustentado há séculos a produção de espaços urbanos do Brasil. E também, claro, é fundante da cidade onde eu nasci, onde eu moro, que é uma cidade litorânea de 6 milhões de habitantes, em que mais de 20% da população é favelada, e que foi a primeira área urbana reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade por sua paisagem cultural, né? Estou falando do Rio de Janeiro, evidentemente. Ou seja, segundo uma concepção de paisagem que envolve não só componentes geográficos ou geomorfológicos, mas também sucessivas intervenções humanas que, desde o período da ocupação colonial, envolveram obras massivas de drenagem, de aterramento, de mangues, de pântanos, de lagoas, né, de praias, de brejos, promovidos em grande parte pelo Estado. Então, são áreas costeiras aterradas e, portanto, particularmente também sujeitas a consequências da elevação do nível do mar, no contexto da mudança climática, por exemplo, o passeio público, né, e o Parque do Flamengo, né, que são duas intervenções distantes, cerca de 2 séculos entre si, ambas tombadas a nível federal. O aterro Parque do Flamengo, tombado no mesmo ano em que foi inaugurado, na verdade, né, e ambas obras realizadas pelo poder público, né, em espaços muito valorizados do Rio de Janeiro, né? Então, o que eu proponho aqui, na verdade, é que a gente olhe para um outro aterro, né, que é bem menos conhecido e celebrado, ainda que também fique à beira da Baía de Guanabara, né, que é o aterro da Maré. Então, o que vocês estão vendo aí é o chamado Complexo da Maré, que é uma conurbação de 16 favelas na zona norte da cidade, onde vivem hoje cerca de 140 mil pessoas, e que é limitado basicamente por 2 grandes eixos viários, que é a Avenida Brasil, né, e a linha vermelha, né, e 2 eixos viários construídos em períodos ditatoriais. A Avenida Brasil, no período do Estado Novo, foi inaugurada em 1946, e a linha vermelha, que é fruto do projeto do urbanista grego Dotsíades, em 65, no período do Lacerda, que teve o primeiro trecho inaugurado em 78, né, embora só concluída anos depois pelo Brizola. Então, na verdade, a Maré, e isso eu me dei conta disso muito recentemente também, na verdade, é um complexo não só de favelas, mas um complexo de aterros, né, e aterros que foram sendo construídos em diferentes momentos nos últimos 100 anos, através de uma série de processos construtivos por diferentes agentes, né, ora pelo poder público, ora pelos moradores, até pela igreja, com diferentes materiais, né, terra proveniente de morros arrasados, areia do fundo da Baía de Guanabara, carvão, serragem, lixo, entulho, lodo. Até hoje, ninguém sabe ao certo quantas toneladas de matéria orgânica e inorgânica foram despejadas aí, nem quando, nem onde, nem qual sua origem. Mas, somado ao adensamento urbano, né, e à localização costeira, que, na verdade, fica em cota inferior às vias, né, as vias que limitam perimetrais, né, isso torna esse acúmulo de aterros torna a Maré particularmente vulnerável a alagamentos hoje, né, porque ela está abaixo das vias, inclusive. Então, não só está à beira da Baía, como está abaixo das vias. E se a gente considerar que, na Maré, mais de 60% dos moradores se autodeclararam, no censo de 2019, o censo da Maré, se autodeclararam negros ou pardos, né, não tem dúvida que a gente vai olhar para esse aterro como a expressão, né, de um racismo ambiental que é muito negligenciado no Brasil ainda, né? Porque, enquanto o aterro
chamado Aterro da Glória Flamengo, né? O Parque da Glória Flamengo, Parque do Flamengo, inaugurado em 65. Foi inaugurado como o maior parque urbano do mundo, né? Reuniu os melhores arquitetos paisagistas da época, o melhor corpo técnico à disposição no Brasil no momento, né? Incluiu uma série de equipamentos, a construção de uma série de equipamentos culturais, esportivos, de lazer, inclusive o icônico Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, belíssimo projeto do Afonso Eduardo Ride. Na Maré, esse aterro foi simplesmente despejado sobre o manguezal, né, sem qualquer preocupação ou investimento, para além da criação de terras urbanizáveis, ou seja, capitalizáveis, destinada majoritariamente a fins industriais, né, como uma refinaria, né, à beira da Baía de Guanabara. Além disso, ao contrário das obras da Zona Sul, todas as praias da enseada de Inhaúma foram sacrificadas, a despeito da sua importância para moradores do subúrbio, como raros espaços públicos de lazer e sociabilidade. E se os movimentos de terra que deram origem ao Parque do Flamengo ou a Brasília, que são mais ou menos simultâneos, né, contemporâneos, foram glorificados a ponto do Parque do Flamengo ser comumente referido hoje como o aterro, né, o aterro, há, por outro lado, uma lacuna muito expressiva de atenção aos aterros da Maré, né, que foram realizados pelo poder público e que correspondem a formas de dominação territorial que não estão ligadas à ocupação de vazios demográficos, né, como no caso da Amazônia, né, mas à criação de solo urbano, né, a criação de solo urbano como uma infraestrutura básica dentro de um projeto de desenvolvimento e progresso, que, naquele momento, sobretudo nos anos 60, 70, 80, né, se tornou decisiva, né, para a configuração do que é hoje a Maré. Então, dentro do complexo de aterros da Maré, a favela Nova Holanda, por exemplo, né, que é uma das favelas dessa conurbação, assim chamada em alusão, evidentemente, aos Países Baixos, a tradição, né, de drenagem, de ocupação, de criação de solo urbano nos Países Baixos. A Nova Holanda é a própria expressão desse desterramento que conduziu a política do Carlos Lacerda, então governador do estado da Guanabara, de remoção de favelas, né, localizadas em áreas valorizadas, sobretudo zona sul do Rio de Janeiro. Então, à esquerda, vocês estão vendo a Nova Holanda, e à direita, um anúncio de época que colocando à venda, né, a chamada Praia do Pinto, que é onde hoje está, onde existia a favela da Praia do Pinto, né, que foi removida, justamente transferida para Nova Holanda, né, para dar lugar a um conjunto residencial de classe média alta, que é o chamado Selva de Pedra, e a um shopping. Então, isso é exatamente contemporâneo ao Parque do Flamengo, né, também construído pelo Lacerda. Mas é no Estado Novo que os aterros da Maré aumentam significativamente, né, com a construção da Avenida Brasil, né. Então, aí vocês estão vendo um pouco desse, né, uma imagem desse período. E a Avenida Brasil seguiu-se a construção da cidade universitária, né, que envolveu também um gigantesco movimento de terra para a criação de uma única ilha, né, a chamada Ilha do Fundão, hoje a partir de 8 ilhas, então um arquipélago formado por 8 ilhas. E um pouco mais tarde, como eu disse, a igreja teve um papel fundamental também ainda nos anos 50, para o aterramento de toda onde hoje é a favela chamada de Marcílio Dias ou Kelsons. E a igreja recebeu, na verdade, a igreja, através da Cruzada São Sebastião, recebeu autorização do governo federal para urbanizar e comercializar toda uma área como meio de gerar recursos financeiros para seu próprio projeto de urbanização de favelas na zona sul da cidade e, na verdade, de caça aos comunistas, né, que estariam dentro das favelas. Isso são palavras de Dom Helder Câmara, né?
Mas, enquanto isso, também os moradores da Maré foram construindo, além das suas casas, o seu próprio chão. Então, o que a gente está vendo à direita é um pouco esse processo de construção simultânea da casa e do chão, né, com aterros feitos por conta própria, muitas vezes de forma coletiva, né, em espécie de mutirão, juntando entulho sobre os barracos, sobre as palafitas, para garantir, na verdade, uma terra firme, né, que lhes oferecesse alguma possibilidade de resistir às ameaças constantes de remoção, que se intensificaram muito no período do governo Figueiredo. Então, isso faz do chão marense, né, para mim, um elemento infraestrutural, tanto do ponto de vista material, simbólico, um elemento chave a ser situado no estudo das complexas relações de poder em jogo no processo de conformação da paisagem das cidades brasileiras, né, e de produção do espaço urbano no Brasil, bem como para pensar alternativas para a superação da injustiça ambiental, fortalecimento dos sentidos comunitários e a reorientação do sentido de política para a construção não só de edifícios ou de espaços, mas de ecossistemas urbanos mais equitativos e vitais, capazes de abrigar interações multiespécies. Então, talvez a gente possa dizer que o terreno sobre o qual passou o trator civilizatório na Maré, né, foi e é a água. Né? À direita, vocês estão vendo uma ilha, né, que era a Ilha do Pinheiro, já cercada por aterro, hoje ela faz parte do continente. Né? E não por acaso, e à esquerda vocês estão vendo algumas palafitas ainda nos anos 80, né, final dos anos 70, nos anos 80. Então, não por acaso, é esse desterro, né, fundacional que voltam quase sempre às memórias, né, que estava falando de memórias, né, as memórias locais, tanto no Museu Comunitário Local, que, se vocês não conhecem, eu recomendo muito, o Museu da Maré, é um dos museus comunitários, o primeiro museu comunitário, né, no âmbito desses museus recentes no Brasil, e é extraordinário. Então, tanto no âmbito do museu comunitário, que abre com uma palafita, né, a entrada do museu você tem uma reconstrução de uma palafita, quanto nas conversas miúdas pela rua. Né? Você anda pela Maré, o tempo todo a referência à água está muito presente, embora, né, a água esteja muito distante nesse momento, o que fez com que a milícia, inclusive, implantasse, instalasse uma série de equipamentos, né, como chuveiros, né, públicos em postes, né, para que as pessoas possam ir tomando chuveiradas entre a sua casa e o ponto de ônibus na Avenida Brasil e voltar também tomando chuveiradas até chegar em casa de roupa. Né? Então, para você conseguir chegar no ponto de ônibus, você não consegue tanto calor. Né? As ilhas de calor da Maré hoje estão sendo estudadas, inclusive. Enfim, eu acho muito sintomático que esses aterros e desterros tenham sido particularmente intensos em dois períodos ditatoriais, o Estado Novo, né, e o regime militar. O Estado Novo com a Avenida Brasil e o regime militar. E é justamente, então, no regime militar que a gente vai ter, no âmbito de um programa federal encabeçado por um daqueles personagens que a gente viu lá descerrando a placa na Castanheira, que é o Mário Andreasa, que a gente está vendo aqui na foto, que agora é ministro de Figueiredo, né? Porque o Mário Andreasa foi ministro muito tempo, de muitos para diferentes ditadores, e ele esteve à frente do chamado Promorar, que é o Programa de Erradicação da Subhabitação, um programa estatal financiado pelo IAB, que no Rio ficou mais conhecido como Projeto Rio. Né? E foi o Andreasa, que o Pedro Campos, no livro dele, diz que é um dos principais representantes máximos dessa relação com as empreiteiras. Né? Foi o Andreasa que, então, ficou responsável, efetivamente, dentro desse programa chamado Promorar, pela erradicação das palafitas, né? Que, na época, abrigavam cerca de 1/3 da população da Maré.
Então, esse chamado Projeto Rio, que é o Promorar, né, no Rio de Janeiro, que compreende, sobretudo, essa região da Maré, previa acabar com as favelas da Maré, né, sob esse pretexto de um saneamento nunca cumprido da Baía de Guanabara, né, que foi simultâneo também à erradicação das palafitas de alagados na Bahia, né. E o plano do Andreasa, que a gente vê aqui, em preto são as favelas a remover, nesse mapa que vocês estão vendo aí, né? E em achurados são o mar a ser aterrado, né? Então, os aterros a serem construídos sobre o mar, sobre a Baía de Guanabara. E esse plano do Andreasa chegava a incluir a anexação da Ilha do Fundão ao continente, né? Esse plano vingou só em parte porque lideranças já atuantes na Maré desde os anos 50 se organizaram, se mobilizaram e criaram a chamada Comissão de Defesa das Favelas da Maré, em 1979. E esse grupo foi muito ativo, né, e conseguiu resistir ao deslocamento dos moradores para conjuntos habitacionais. Então, foi construído um conjunto só, chamado de Vila do João, em homenagem ao Figueiredo. Mas a Codefam teve um papel importante para resistir à construção de novos conjuntos e conter a extensão dos aterros. Então, acho que, nesse sentido, a Maré ajuda muito a pensar também essa relação arquitetura e poder sob o ponto de vista dos conflitos entre o poder do Estado e o empoderamento de uma comunidade organizada que não só construiu suas casas, como construiu o seu chão e, assim, construiu também sua cidadania, né, e sua memória, no quadro de uma transformação radical da paisagem carioca e de uma produção não só do espaço, mas do solo urbano, né, que tem merecido pouca atenção da historiografia arquitetônica e urbanística e das nossas políticas de memória, certamente. E, dentro desse quadro bastante complexo, que é composto por muitos atores, muitas instituições, grupos sociais, a gente não encontra muitos arquitetos no primeiro momento, né? Ainda que, né, já tivesse 10 anos que o Carlos Nelson, com o grupo de arquitetos do Quadra, tivesse feito a urbanização da favela de Braz de Pina, que também fica à margem da Avenida Brasil, embora não seja sobre aterro, né? Mas o primeiro arquiteto que a gente vai encontrar circulando pela Maré, aqui a gente está vendo ainda uma dessas imagens da remoção, né, é Oscar Niemeyer. Em 1979, ele vai a convite da Codefam, da recém-retornado do exílio, né, e ele vai a convite da Codefam visitar a Maré, circula com o presidente da Codefam e tal, e manifesta solidariedade, né, aos favelados, mas deixa logo muito claro, faz uma nota, distribui na imprensa e tal, que ele não vai apresentar a proposta projetual, né, se exime de qualquer responsabilidade nesse sentido, mas a sua solidariedade, evidentemente, né, contribui para mobilizar o meio arquitetônico local, né, e intensificar o debate público em torno do Projeto Rio através de instituições como o IAB e a UFRJ, né? Então, no contexto dessa discussão em torno das relações entre ditadura e produção do espaço no Brasil, talvez caiba dar mais atenção ao chão da Maré, né? E eu gosto de imaginar, né, desaterros, né? Eu gosto de imaginar possibilidades de recuperar a lógica arquitetônica das palafitas, né, e inverter, assim, de alguma maneira, ainda que na minha imaginação, a sanha ecocida do distanciamento da água que conduziu as ações públicas em períodos de forte repressão política e, como tal, também, de alguma maneira, romper com a lógica tecnocrática de poder, produção de espaço e transformação da paisagem que liga a Transamazônica à Maré, né?
Então, eu gostaria de, por isso, encerrar com essa frase do Robert Smithson, que é um dos principais representantes da Land Art, justamente nos anos 60 e 70, né, teve um papel decisivo para ampliar o conceito de paisagem, tensionar as operações, né, que envolvem movimentos de terra, porque, nesse esforço de produzir novas histórias, eu tenho me perguntado também em que medida é possível contribuir não só para rever criticamente os movimentos de terra que nós já realizamos, sobretudo em períodos autoritários, mas também como dar sentido, ou novos sentidos àqueles que nós seguimos realizando, né? Que não são poucos. É isso. Obrigada.